falta menos de 1 mês e meio para o ano acabar, mas hoje eu vou te ajudar a definir uma meta financeira para você alcançar ainda em 2024. Bora lá? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal porque tem vídeo toda semana e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Eu tô quase finalizando esse livro aqui, Produtividade do Bem, de Ali Abdaal. E é um livro bem interessante, ele discute várias questões sobre produtividade, para a gente mudar a forma como a gente vê um pouco a produtividade, para a gente entender uns motivos pelos quais talvez a gente não esteja sendo tão produtivo e para melhorar isso, né? Então, entender como que a gente avalia a produtividade e como a gente consegue ser mais produtivo. Então, isso é bem interessante. Depois, eu quero fazer um outro vídeo, assim que eu finalizar o livro, para falar mais sobre ele, sobre pontos relevantes de produtividade. E hoje, eu queria focar em uma metodologia dele, que é sobre a definição de metas no formato NICE. Mas antes de entrar exatamente em como definir as suas metas considerando esse acrônimo do NICE, é importante a gente entender o porquê das nossas metas. Então ele traz muito isso da gente entender qual que é o nosso propósito, o que a gente realmente quer atingir. E ter isso claro é importante para nos ajudar a manter no caminho direcionado para aquilo. Então, se a gente define para a gente simplesmente que a gente quer ter R$1 milhão na conta, isso é pouco motivador, esse não é realmente o nosso porquê final. Ele inclusive fala de usar o método dos 5 porquês, então para cada vez perguntar mais o porquê para a gente chegar realmente a fundo a entender qual é o objetivo daquilo ali. Então, você não quer simplesmente ter R$1 milhão na conta, você quer conseguir ter mais conforto na sua vida, você quer poder aposentar e poder parar de trabalhar ou trabalhar menos ou só por opção, e isso é de fato a sua motivação. E tendo isso claro, é um ponto muito importante para a gente conseguir se manter focado no que vão ser as nossas metas que nos levam para esse nosso porquê, nesse nosso objetivo final. É mais ou menos uma ideia similar quando você vai lá, marca uma viagem sem ter o dinheiro ainda para ela e isso te ajuda a manter motivado no trabalho porque você sabe que a viagem vai chegar e aquele é seu objetivo. É um exemplo meio torto porque não é talvez a melhor forma de lidar com o objetivo de uma viagem, mas exemplifica um pouco dessa questão de manter o foco ali no futuro, no que é seu objetivo final e, nesse caso, na motivação da viagem para conseguir fazer o que você precisa para chegar nesse objetivo. Então, depois de entender esse propósito geral, que acaba sendo mais abstrato, ele fala sobre definir esse o quê. Então, transformar o propósito em coisas mais palpáveis, em atividades que você consegue desenvolver. Esse propósito tem que, então, ser desdobrado em metas e existem várias formas diferentes de você definir metas. Então, eu, por exemplo, já trouxe aqui também sobre as metas SMART, que é um formato muito conhecido, já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Mas ele traz um método diferente que eu achei muito interessante da gente trazer e tentar aplicar ele aqui. A meta NICE, ela não foca num resultado final ou num objetivo externo, mas ela foca muito mais na jornada. E eu tô aqui com o livro e vou ler para vocês o que significa cada uma dessas letras, né? Porque NICE é um acrônimo em inglês para Near Term, Input Based, Controllable e Energizing. Então, o Near Term significa que essas metas que a gente quer definir são metas de curto prazo que garantem que nos concentremos nos passos imediatos que precisamos dar ao longo da nossa jornada. Então, às vezes, quando a gente está pensando muito no todo, a gente fica meio sem saber qual caminho seguir, meio perdido de o que tem que fazer para chegar lá na frente. Ao invés disso, a gente quer pensar no agora. O que a gente pode fazer agora para aquele grande objetivo lá na frente? Além disso, o Input Based quer dizer que são metas baseadas em inputs que enfatizam o processo em vez de uma meta final distante e abstrata. Então, ele mesmo fala, ao invés de focar em perder 5 quilos, a gente foca em fazer uma caminhada de 30 minutos todos os dias,
que é realmente falando sobre o processo, né? Esse processo vai te levar lá na frente a perder o peso, mas você está focando no agora, na execução e no que você pode controlar, que é o próximo, né? Que é o controllable, então controlável. Então, que é importante focar em metas que estão sob o nosso controle. Então, o que está de fato no nosso controle em questão do emagrecimento é por exemplo, seguir a dieta 5 dias da semana certinho, não beber muito álcool no fim de semana, ou caminhar todos os dias. Essas coisas são o que a gente pode fazer de fato para uma meta maior lá na frente. E por fim, o E para energizing, então energizante, né? E aí ele fala disso mais no primeiro capítulo, que são as estratégias para que as atividades que você vai fazer tenham uma dos 3 pontos que ele considera como energizantes, que seria diversão, ou seja, alguma coisa que você se diverte no processo de fato. Poder, então alguma coisa que você se sente no controle, que você sabe que você consegue executar. E pessoas, então alguma meta, quem sabe que você define para fazer com alguém junto de você, que isso acaba estimulando também a te manter no caminho certo ali no processo que você definiu. Então, se a gente pega o exemplo da aposentadoria, né? Esse é o nosso propósito, poder parar de trabalhar e garantir uma qualidade de vida. Isso vai exigir uma dedicação de muitos anos. E se a gente só pensa nisso, a gente pode ficar perdido do que a gente tem que fazer para de fato chegar lá e pode acabar deixando isso de lado. Mas então, quando a gente pensa na meta NICE, né, a gente vai querer ter alguma coisa que vai ser para eu implementar agora, então que está no meu controle, que eu posso implementar e executar ali toda semana, todo mês, todos os dias, e que me dê uma certa satisfação, né? Que é importante a gente ter essa satisfação ao longo da jornada e não só no resultado dela. Então, se a gente pensa nisso, né? Às vezes o problema agora é o economizar, então ter o dinheiro para poder começar a guardar para poder lá na frente pensar em aposentar. Então, como que a gente aplica isso no curto prazo? Uma sugestão seria, por exemplo, pensar nesse período agora, né, de festas de fim de ano, é muito comum que a gente saia mais, que a gente gaste mais dinheiro com isso. Então, a gente pode pensar em fazer uma meta de, por exemplo, fazer só um encontro durante a semana na casa de uma pessoa de modo a economizar. Então, você vai continuar saindo, mas você vai fazer de forma mais controlada, gastando menos dinheiro. Isso é uma meta NICE, porque a gente está falando aí desse período de fim de ano, que são o próximo mais ou menos um mês. Ela é com relação ao que eu posso fazer, então eu vou chamar meus amigos para poder fazer esses encontros em casa. Isso tá no meu controle, porque eu vou decidir se eu saio ou não e como que eu vou fazer isso. E também tem a parte do energizante, porque é uma atividade que vai envolver você estar com outras pessoas e se divertir também. Então, essa é uma forma de você aplicar isso com o objetivo de gastar menos. Então, por exemplo, se você sabe que, sei lá, normalmente você já gasta por mês R$200 com saída, você tem que colocar seu objetivo de, por exemplo, gastar R$100 por mês por saída e fazer caber nessa forma de encontros ou entender qual é a melhor forma para você de conseguir no final economizar o dinheiro, mas o foco não é no resultado da economia do dinheiro e sim no que você vai fazer para chegar lá. Ou então você é a pessoa que foca, né, tem esse propósito da aposentadoria, mas hoje em dia não entende nada de investimentos. Então você pode focar em ter uma meta de estudar sobre investimento por 30 minutos, 3 vezes por semana. Dessa forma, é algo que você já pode sair e aplicar. Então, até o final do ano, você consegue ir pegando horários ali para estudar 30 minutos todos os dias ou 30 minutos 3 vezes na semana. Isso é algo que você vai fazer, então é baseado, né, focado mais nesse processo. Seu objetivo não é ser, no final desse período, um especialista em investimentos, mas sim começar a aprender e ter mais conforto de estudar sobre essa parte de investimentos. Ela é controlável, porque você que vai executar isso e achar o tempo na sua agenda para fazer.
E você pode ter ela como energizante, né? Se você, por exemplo, envolver um amigo nisso, e estudar em grupo, e aí vocês dois vão se sentir melhores por entender mais e vão se divertir estando juntos naquilo ali também. Esses são 2 exemplos que você pode usar para poder aplicar essa metodologia do NICE. Eu achei muito interessante isso, mas só definir a meta não basta, porque como ele mesmo fala no livro, é importante ter a intenção de implementação. Isso porque se a gente simplesmente pensa no que a gente quer, é muito difícil a gente achar um horário para conseguir aplicar isso se a gente não intencionalmente achar esse horário. Então ele fala aqui de criar pequenos gatilhos que vão nos incentivar a conseguir colocar isso em prática. Esses pequenos gatilhos são, por exemplo, você efetivamente pegar um horário na sua semana, então você pegar ali 30 minutos de 3 dias, entender em que momento você vai conseguir fazer isso, é na hora do seu almoço, é antes de trabalhar, é no fim do dia antes de dormir, e também facilitar essa sua escolha. Então, por exemplo, se é um livro que você vai ler sobre investimentos, já deixar ele na sua mesa de jantar, porque você sabe que depois que você jantar, você vai estudar esses 30 minutos. Ou então, se é algo no computador, você já deixa todas as abas que você quer ver de conteúdos aberta, porque isso vai te facilitar também executar isso no horário que você planejou. Então, essas são as coisas que você precisa fazer para que a sua meta NICE seja realmente implementada. Então, para com o YouTube, tira o celular de perto, cronometra 10 minutos. Pega isso num tempo muito curto para você pensar o que você gostaria de conseguir até o final do ano e desdobra esse seu objetivo numa meta NICE e também já entende como você vai encaixar isso nos seus dias, nas suas próximas semanas, de modo a realmente conseguir avançar nesse seu objetivo e focar nesse processo e não só na meta final, que muitas vezes é pouco palpável, né? Não é tão realizável quanto esses objetivos do dia a dia. Se você está disposto a implementar, comenta aqui embaixo metas NICE ou me dá mais detalhes da sua meta. Se você já tiver definido aí, me conta aqui. Bom que tem um compromisso público para você executar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!